E aí, taverneiros, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem. Quem vos fala é Vinícius Lima. Estamos reunidos mais uma tarde para batermos um papo sobre política, sobre a sociedade, sobre religião, sobre o que realmente interessa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Se possível, peço que você se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E também, já abusando, já que você está aqui, dê um like nesse vídeo, comenta e interaja conosco. Isso é muito importante. Então, vamos lá para o nosso episódio da taverna de hoje. O nosso convidado é o Lima, ele que é candidato a vereador aqui em Vitória da Conquista, um jovem, uma promessa de nossa cidade, que já tem um trabalho lindo, tanto na parte social quanto na parte religiosa, um grande nome para a nossa cidade. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dar o meu boa tarde para o nosso convidado. Boa tarde, Lima, como é que você está, meu querido? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a você que nos assiste. Boa tarde a todos os telespectadores desse programa, vocês, como o próprio Vinícius chama, né? Taverneiros. E estarei aqui convosco nesta tarde. Vamos falar um pouco da política, esse termômetro conquistense, esse pleito municipal de 2024, que é o termômetro para 2026, não é verdade? Com certeza, Lima. E para começar nosso bate-papo, Lima, vamos começar do começo, vamos ser redundantes, né? Você que está se inserindo na política aqui da nossa cidade, o que não é uma tarefa fácil, Conquista é uma cidade muito politizada, que tem uma população tanto participativa, mas também uma população grande. Nós estamos falando de cidade de médio porte, o que foge um pouco da característica das outras cidades do Brasil, que geralmente são cidades de menor porte. Eu gostaria de perguntá-lo qual foi a sua principal motivação para entrar na política e o que te fez entrar realmente, né? Esse desafio. Fala pra gente aí. Bom, primeiramente eu vou responder devolvendo uma pergunta. Você é casado hoje, né? Tem um filho, tem família constituída, mas enquanto solteiro, você já passou por algum momento de privação que você se sentiu impotente? Lima, graças a Deus, do ponto de vista da minha vida, eu não tenho o que reclamar muito. Eu não passei muitas aflições, por mais que eu sempre comecei a trabalhar muito cedo. Mas do ponto de vista de impotência, é mais da questão de participação política. Eu acho que é uma grande dor que acredito que até hoje é muito comum. A gente não se sente devidamente representado, né? Agora eu vou reformular a pergunta. Se hoje, com família constituída e com filho, se você viesse a passar por algum momento de privação ou se deparasse com uma situação em que o seu filho necessitasse de um socorro e você não tivesse recurso ou se sentisse impotente, qual seria a sua reação? A minha reação é indignação. Exatamente. E eu acredito que esse seja o sentimento de todos os brasileiros nesse momento, não só dos baianos. Em vários momentos da nossa vida, a gente se sente, em algum dado momento, impotente frente a algumas situações que são pertinentes, né, da nossa vida. Nós somos suscetíveis a problemas, a circunstâncias, né? E o pior é quando nós não encontramos políticas públicas ou apoio, né, do governo, seja na esfera municipal, estadual, federal, seja na esfera legislativa ou executiva, nós não encontramos esse apoio que deveríamos encontrar. Então, quando eu olho a política, e eu não falo da agora, eu falo a política desde 10, 20 anos atrás, a gente sempre vê aquela formatação da velha política, do toma lá da cá, das velhas práticas políticas, daquele voto de cabresto, a troca de favores por voto, e você vê uma sequência de sucessão de políticos, de governantes, né, com incapacidade, não sabe nem qual é a competência do cargo que ele ocupa, Vinícius, muitas das vezes. Ele está ali no legislativo ou no executivo e a gente vê assim que o povo acaba sofrendo a ausência da participação do governo ou do político ali, seja legislativo, né, ou o próprio executivo. E o que me fez entrar na política é justamente olhando para a geração futura. Olho para o meu filho, para os meus filhos, né? Eu tenho um filho já
chegando à adolescência, o Benjamin, com 13 anos, e o Uri, com 1 ano e meio. E quando eu olho para os meus filhos e olho para o atual cenário político do país, eu sinto impotente. Impotente, muitas das vezes, em querer deixar um legado para os nossos filhos, para a futura geração, e você olha para o cenário político e não vê por onde. Então, a minha maior motivação para entrar na política foram os meus filhos. E eu digo com veemência, com convicção e com verdade que é a geração futura. O que eu quero fazer na política, hoje, me posicionando, é justamente construir uma caminhada, seja para 2026, 28, 30, 32, em que as pessoas me enxerguem como um legítimo representante do povo, da juventude, através dos meus atos, através da minha forma participativa na comunidade, na sociedade, e construir a várias mãos o futuro para esta geração, que é a geração do futuro do nosso país, é a geração do Brasil, que a gente sempre almejou e esperou como jovens, né? Como atualmente pais e mães de família. Então, a minha principal motivação para entrar na política, e olha que eu relutei muito, é a minha família. E esse mover, né, essa iniciativa, eu não tenho dúvida que fora Deus que plantou no meu coração esse desejo de enfrentar esse pleito municipal. E estou aí para o que der e vier e construirei com dignidade, cabeça erguida, com brio, essa caminhada até os próximos anos. Muito bom, acho que a principal motivação de qualquer país é justamente os filhos, né? Verdade. Isso aí é intergeracional. Infelizmente a gente tem perdido esses valores, vemos jovens hoje muito irresponsáveis, não querendo constituir família, mas isso não foge à responsabilidade de nós como mais velhos, como adultos, de lhe mostrar o caminho certo e também de ter essa esperança de buscar uma cidade melhor. E eu gosto sempre de trazer essa discussão para a nossa comunidade, Lima, de ter o cuidado de não ficar levando isso a nível Brasil. Exatamente. Acho que primeiro trazer o estrito senso, né? Sim, Observa aqui a cidade. Uma cidade melhor. Exato. Antes de você querer um Brasil melhor, você precisa primeiro, necessariamente, ter uma cidade melhor. O Brasil ele se torna melhor com um conjunto de cidades melhores, Exato. E não o contrário. Eu acho que isso é algo que falha muitas vezes no ponto de vista político, tanto da esquerda quanto da direita. Até porque, Vinícius, desculpa te interromper, nós precisamos de ter mais Brasil, menos Brasília, e menos Estado e mais municípios, né? Nesse sentido de orçamentos, investimentos, emendas parlamentares. Então, nós precisamos desse olhar, não só dos governos, mas eu quero chamar a atenção até do cidadão, da importância desse pleito municipal. Com certeza, acho que hoje a discussão está muito nacionalizada, e isso acontece inclusive nos pleitos municipais, nacionalizam a discussão política que é local, e isso é infelizmente uma característica política do Brasil. Acho que o Brasil precisa ter uma mudança, uma reforma política profunda, onde a lógica estatal ela se inverta, e a base da política, que são os municípios, que tenham protagonismo. E não o contrário, não o Estado ou as câmaras federais, como acontece hoje, as duas casas legislativas, que têm um grande protagonismo sobre tudo, decidem tudo. Orçamento, política de educação, política de segurança pública, sendo que as pessoas vivem nas cidades. Isso é uma coisa que eu sempre achei muito errado aqui no nosso Brasil. Mas falando de conquista, e a hora que a gente está trazendo esse ponto, como a discussão tem que vir para onde as pessoas vivem, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o atual cenário político na cidade. Como é que você está vendo aí os pré-candidatos? Pré-candidatos agora já são candidatos, né? Os efetivos candidatos a prefeito e prefeita de Vitória da Conquista. E como você está vendo os seus concorrentes, os demais candidatos. O nível, na sua opinião, aumentou, diminuiu, está bom, mediano? Conta pra gente. Eu quero ressaltar aqui 2 pontos principais dentro dessa temática que você trouxe, né? O primeiro deles é que tem muito candidato com a mente em 2018 e outros com a mente em 26. E não se atentaram para a importância e o peso do pleito em 2024. Volta a ser redundante nesse sentido.
Eu digo no seguinte aspecto, tem muito candidato que está com aquela mentalidade de 2018, 2020, 2022, daquele sentimentalismo da população que já estava encolerizada, já estava insatisfeita com o petismo, com o cenário de corrupção, e foi com ímpeto para as urnas, né? E votando até pela legenda, às vezes não tinha um candidato propriamente dito, mas chegava lá e votava 22 por causa de Bolsonaro, por causa das bandeiras que o PL levantou e levanta, né, até hoje, durante o período eleitoral e exercício do mandato do nosso ex-presidente Bolsonaro. Mas hoje, cenário de 2024 que caminha para 2026, os brasileiros eles estão mais informados, politizados, não está mais com aquela mentalidade, né, dos pleitos anteriores. E, volto a dizer, tem alguns candidatos que estão com a mentalidade já em 2026. Em que sentido? Não observou que nós precisamos, nesse momento, falar a linguagem do povo, dos munícipes, e fazer uma campanha, um projeto de governo pensando agora no município, pensando agora a nível de município, eu vou falar Vitória da Conquista. Então, é até uma dica que eu dou, e se você vê que é de bom alvitre, pode levar contigo, né? Talvez esteja algum pré-candidato ou candidato, na verdade, assistindo a gente. Se não for, desconsidere o que eu vou dizer, mas olhe o pleito municipal visando o seu município. O que você e o quanto você pode contribuir para a Vitória da Conquista, no sentido de legislar, de verear, porque a função do vereador é justamente verear, vem do grego vereda, né? Tornar possível ou acessível a política ao cidadão, né? E muitas das vezes nós vemos que os candidatos estão com a mentalidade totalmente fora da realidade hoje da política municipal, desse pleito tão importante. E uma dica que eu dou é: mentalize a sua finalidade, que é de verear, é tornar a política acessível, ser a ponte, o caminho do munícipe, do cidadão para a política. E eu quero ressaltar agora o segundo ponto, falando de Vitória da Conquista propriamente dito. Vitória da Conquista ela é conhecida como a Suíça baiana, não é verdade? E eu acredito que essa nomenclatura que ela recebeu de forma carinhosa seja por causa da sua altitude, do seu clima frio, né? E dessa característica pujante que Conquista tem nesse sentido. Mas quando eu olho essa expressão, Vitória da Conquista, a Suíça baiana, e quando olhamos para o país, né, a Suíça como país, nós podemos trazer algumas características da Suíça baiana e implantá-las em Vitória da Conquista, para que Conquista não seja conhecida como Suíça baiana apenas pelo clima, na verdade, pela sua configuração geográfica, mas seja também conhecida pelo modelo de governança que nós temos lá na Europa. Eu quero ressaltar algumas características que são similares à nossa e características que nós podemos aplicar aqui na cidade. Inclusive, eu trarei isso como pauta do meu mandato como vereador, quando eleito. Primeiro, qual a característica que a Suíça tem, que Conquista tem? A Suíça, não sei se você sabe, Vini, e você que está nos assistindo, 45% da nação é de imigrantes. Vitória da Conquista, nós temos um número altíssimo de chegantes, de pessoas que não são daqui, se achegam à cidade, gostam, constituem família, constituem empreendimento, investe, fica, e nós temos um número elevadíssimo de pessoas, inclusive eu sou um chegante. Minha cidade natal é Jequié, cidade vizinha, e com isso nós temos um monumento, inclusive, em Vitória da Conquista, que é chamado de O Boneco, né? Que na verdade é um monumento dos chegantes, em homenagem ao número de pessoas que vieram de fora, inclusive de estados vizinhos como Espírito Santo, Minas Gerais, que é aqui perto, né? Inclusive Minas está mais perto da gente do que a capital do estado, né? Salvador. E uma segunda característica, e essa eu quero me aprofundar,
sobre a Suíça é que a governança do país ela é caracterizada pela descentralização, né? Lá tem um presidente, Vinícius, que ele é eleito anualmente, nunca é o mesmo presidente, e o poder que ele exerce é apenas figurativo, porque a maior característica da política na Suíça é o poder popular, o exercício direto da cidadania. Por exemplo, os cidadãos, eles votam as leis, eles vão às praças e manifestam o voto levantando a mão ou recolhendo a mão dizendo não aceitamos essa lei, precisamos corrigir, vetar um ou outro artigo aí. E isso é feito 4 vezes por ano. 4 vezes por ano, os cidadãos aptos a votarem vão às praças ali e votam suas leis. Quando nós olhamos para nosso Brasil e para o município, nós só temos, isso é característico de todos os municípios, não só a Vitória da Conquista, mas nós só temos aí 2 momentos em que o cidadão ele participa de forma direta, deixando, claro, de lado o voto, né? O voto é uma participação, mas eu falo participação dentro do governo. A gente só vai ter 2 momentos. Durante as sessões de projeto de lei de iniciativa popular, em que o cidadão pode ali participar da sessão, né? É uma forma dele participar. E uma outra participação do cidadão dentro do governo é através de colegiados, como conselheiros, audiências públicas. Então, nós não vemos a participação maciça do povo na política. Claro que, para acontecer isso, nós temos que mudar a configuração do Brasil. Mas, observando a Suíça, algumas coisas nós podemos aplicá-la aqui, no sentido de descentralização. Por exemplo, por que não descentralizar a Vitória da Conquista? Em que sentido? Tornar as zonas independentes, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte. Por que não termos mais de uma UPA? Por que não termos mais de uma hospital? Na verdade, isso é um processo de descentralização. O processo de descentralização consiste em você não concentrar em um único órgão os serviços essenciais, nem você centralizar em um único lugar os órgãos que prestam serviços. Então, como podemos descentralizar? Primeiro, Zona Norte, que é a que a gente tem ali, a Lagoa das Flores, se eu não me engano, chega até São Sebastião, né, Zona Norte. Você pode, por exemplo, colocar uma UPA, um hospital, fortalecer aquela região para que Vitória da Conquista cresça para lá. Zona Oeste, nós temos uma vasta configuração de bairros na Zona Oeste, o Zabelê, o bairro Brasil, que são bairros enormes. Precisamos descentralizar, porque tudo fica, se você hoje caminhar no centro da cidade, seja a pé ou seja de veículo, é um caos. O processo de descentralização vai facilitar com que o centro da cidade seja oxigenado, que esse caos seja diminuído. Você vai fazer com que as zonas, Zona Sul, Zona Leste, Oeste, Norte, tenham lá os seus serviços essenciais e a população não fique necessariamente dependente exclusivamente do centro. Vou usar um exemplo prático de descentralização. Quando você olha hoje para Bairro Brasil, você tem bancos, agências, você tem, vai ter agora a nova UPA, né, da prefeitura. Você pode aplicar isso também na zona Oeste, na Zona Sul, perdão, e na Zona Norte. Você desafogar um pouco o centro, e aí entraria uma parceria até com o governo do estado. Por que não fazer um saque também na Zona Oeste ou na Zona Norte, né? Já que nós temos um saque no centro, um saque no Candeias, por que não um terceiro saque ali no Zabelê, no bairro Brasil? Então, esse processo de descentralização, que é uma característica da Suíça, e por isso que eu trouxe esse tema, a gente chama tanto a Vitória da Conquista de Suíça Baiana, por que não observar e trazer de forma aplicável, né? Claro que a gente não vai fazer nada mirabolante no sentido de governo, mas de forma aplicável a gente começar a dar característica à Vitória da Conquista nesse sentido, até porque, gente, a gente tem que deixar de ser tupiniquins. Nós estamos falando da terceira maior cidade
do estado. Eu afirmo que é a capital do sudoeste baiano e é uma cidade que é a terceira maior em número de habitantes, porque em extensão ela é maior do que Salvador, Feira de Santana e Itabuna juntos, verdade? A extensão de Vitória da Conquista é muito grande. Então está na hora da gente colocar a Vitória da Conquista para protagonizar a sua própria história. Excelente. E você falando sobre essas infraestruturas públicas que tem que chegar nas outras regiões, é porque muitas vezes as pessoas pensam que isso que de grande relevante isso terá. Eu posso trazer aqui um caso específico que aconteceu comigo recentemente. Uma moradora da zona oeste da cidade, mais especificamente do Mirucairo, ela me procurou falando justamente como é dolorido para a população ter acesso a serviços públicos por falta de logística, por falta de recursos. Ela me falando que ela conseguiu, através do conselheiro tutelar, um exame para seu filho. Só que o local onde esse exame seria feito seria na zona leste da cidade. Ela só tinha o recurso, para fazer esse traslado até o local. No entanto, quando ela chegou, ela esqueceu a documentação. Resultado, ela foi embora e não tinha o dinheiro para retornar para fazer o exame. E o filho ficou sem o exame. Então, às vezes, nós ali, classe média alta, não temos noção do sofrimento que muitas pessoas vivem em nossa cidade. Eu faço um contraste porque Conquista, Lima, você sabe muito bem disso, foi tipificada como a melhor cidade da Bahia para se viver. E se temos casos como esse na melhor cidade da Bahia, imagine na pior cidade da Bahia. Então, esse ponto que você trouxe da descentralização, da aproximação do serviço público para com o cidadão, parece que é um negócio batido, mas não existe nada mais atual do que isso. É você levar o serviço público, levar essa infraestrutura para as demais regiões da cidade. E não... falando um pouquinho mais sobre Vitória da Conquista, Lima, nossa cidade, você trouxe muito bem que é a terceira maior cidade do estado e que ela, só que ela tem ciências, mesmo ela ter conseguido avançar muito nos últimos anos. Como é que você vê essas deficiências? Tanto nos dois poderes, poder executivo e poder legislativo. Porque o poder judiciário, ele municipal, ele não tem os mesmos problemas que a gente vem vendo, por exemplo, nos órgãos do judiciário a nível União, né? Que passa por um ativismo jurídico terrível. No tocante a legislativo e executivo, que são mais, digamos, atuantes, são poderes mais próximos da população, em Vitória da Conquista, quais são as principais deficiências e potencialidades que você vê nessas duas formas de política? Lei Orgânica do município, artigo 25, regulamenta as sessões da Câmara de Vereadores e garante a ordem pública e o decoro parlamentar. Artigo 25 da Lei Orgânica. Pegue a Lei Orgânica do município no site oficial da Prefeitura e leia. E quando eu olho para a Câmara Municipal, olha, o que eu vou te dizer aqui acontece na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Mas eu vou me ater à Vitória da Conquista. Assistindo às sessões da Câmara, Vinícius, eu vejo como, perdão a expressão, um pardieiro, uma falta de ética, falta de respeito, falta de decoro parlamentar. Se você pegar os 21 vereadores e acessar todas as suas redes sociais, ou até a TV Câmara, assista uma sessão, você vai ver lá o orador, independentemente, gente, de partido, de oposição, se é da base da prefeita, está o orador na tribuna, discursando, defendendo sua tese, ou até se opondo a um projeto de lei, e os outros vereadores estão lá folheando papel, outros acessando o celular, outros parecem barata tonta, fica passando de um lado para o outro de frente à câmera, e você vê assim parecendo que a casa da mãe Joana, no popular, né? E eu fico olhando assim, esses são os representantes do povo? É esses que vocês vão, dia 6 de outubro, reeleger para representar vocês por mais 4 anos? Eu entrei no site da Câmara do município de Vitória da Conquista e olhei a vida de todos os 21. Olhei todos os projetos de lei e olhei todas as suas indicações. O que mais tem nas páginas dos vereadores são mudança de nome de rua
indicação para passar a patrol, a máquina nas ruas, ou o asfalto, ou indicação de uma outra correção nas ruas. Projeto, se tiver muito, é 2, 3. E eu fico observando assim, que legislativo é esse que você olha, você pega vereadores aí que está há 32 anos no mandato como vereador e só usa de assistencialismo, dando dentadura para o povo, óculos, exame de vista, cirurgia. Isso não é papel do vereador. Isso, muito pelo contrário, é incompetência. E quando eu falo incompetência, é do cargo, porque a função do vereador tem as suas competências, principalmente porque ele é do legislativo. O gestor municipal, o prefeito, tem outras competências porque ele é do executivo. E quando a gente observa a política conquistense, é uma política que parece aquelas políticas de interior lá da década de 80, do coronelismo ainda, troca de favores por voto. Quando acontece isso, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, é porque não está funcionando o exercício dos mandatos. Quando você tem vereadores que ficam barganhando voto e você pode ir na Câmara, chega, senta num corredor daquele, onde você vai ter de um lado 4, 5 gabinetes, do outro lado também. Sente e observe, é um entra e sai de gente pedindo coisa. Quando acontece isso, é porque a saúde não está funcionando, a educação no município não está funcionando, segurança pública não está funcionando. E se não está funcionando, é porque aquilo que compete ao vereador fazer, legislar, fiscalizar, não está sendo feito. E aquilo que compete ao gestor municipal executar e fazer também não está sendo feito. E aí, de um lado, você tem um gestor que não conhece a necessidade do seu povo, e eu quero aqui eu quero fazer um elogio e dar um conselho à prefeita Sheila Lemos, a atual prefeita. Volto a dizer, se for de bom grado, aceite, se não for, descarte. Primeiro, parabenizar porque depois da morte de Eza, em 2 anos, ela teve que amadurecer muito, porque ela estava na mão a administração de uma grande cidade, Vitória da Conquista, e já próximo às eleições, agora em 24. Então, ela teve que sanar os problemas recorrentes desse município e já pensar na campanha política. E ela amadureceu de uma forma incrível, né? Eu digo isso como gestora, como figura política. Mas eu quero fazer aqui, deixar um conselho. O que é que um menino de 30 anos pode aconselhar um gestor municipal? Volto a dizer, se for de valia, leve-o contigo, se não for, desconsidere. Ande pela sua cidade. Eu não estou mandando você ir na casa do pobre comer cuscuz, não, nem ir para a feira comer pastel, que isso está feio. Quando eu falo ande pela sua cidade, conheça os 4 cantos. Vá sozinha ou vá acompanhada com alguns secretários, ande de carro mesmo, percorra a Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, os distritos. Observe, não espere alguém, um líder comunitário, vir até o seu gabinete e elencar os problemas. Não, se antecipe. Vá lá na Lagoa das Flores, percorra, veja de perto o que é que está acontecendo, as necessidades. É visível a olho nu, eu falo porque eu morei lá, Vinícius, eu morei ali no Distrito Industrial e frequentei muito ali a Lagoa das Flores. Conheço de perto a necessidade daquele povo. E é o retrato dos demais distritos que estão afastados da cidade. Falta de segurança, até o próprio saneamento básico. E para uma cidade do tamanho de Vitória da Conquista, não cabe mais o amadorismo, né? Eu volto a dizer, já passou da hora de Vitória da Conquista ser protagonista da sua própria história na política. E aqui eu quero trazer um assunto sério e que vai fazer você refletir sobre essa eleição de 2024. Eu sou jequiéense, tenho 34 anos. Jequié tem 127 anos, se não me falha a memória. Jequié viveu em 100 anos o que Vitória da Conquista não viveu em 200. Faltam 16 anos, é o mandato de 2 prefeitos, né? Ele se candidata, se reelege 8 anos, então 2 prefeitos. Os próximos 2 prefeitos vai definir o cenário de conquista. Faltam 16 anos para essa cidade completar 200.
E Jequié já viveu em 100 anos o que Conquista não viveu em 200. No sentido de protagonismo, gente. Olha para a minha cidade. Nunca faltou uma cadeira no Legislativo e no Executivo, um jequiense. Vamos dar nome aos bois? A única cadeira no Executivo que não foi ocupada por um jequiense foi a presidência. Mas nós já tivemos senadores, esfera federal, senadores jequienses, deputados federais jequienses, mais de um, né? Na esfera estadual, deputados estaduais jequienses, governadores jequienses, nós já tivemos 2, 3 governadores jequienses, e não vou falar nem da esfera municipal, porque vereadores e prefeitos jequienses, né? E você olha para a Vitória da Conquista e você não vê uma cidade, a terceira maior do município, não protagonizar ainda a história do seu estado. Por exemplo, Jequié, falar dos meus conterrâneos. César Borges foi governador durante 2 mandatos, foi deputado, foi senador da República durante 2 mandatos, foi ministro dos transportes no governo Dilma. Aí você tem Léo Lomanto, o patriarca da família Lomanto, foi governador, foi senador, isso durante 3 vezes, 4 vezes. Aí você tem um filho, Léo Lomanto Júnior, que foi deputado durante 7 mandatos consecutivos. Aí você tem Roberto Brito, que foi prefeito do município, depois deputado estadual, depois deputado federal. Aí você tem Euclides Fernandes, deputado estadual durante anos. Aí você vai ter Léo Lomanto Júnior, que é o neto, né, na sequência da família Lomanto ali, que hoje ele já teve 2 mandatos como deputado estadual, na Alba, e agora já está no 2º mandato como deputado federal. E é capaz de superar o pai. O pai teve 7 mandatos, ele já está com 4, considerando 2 estaduais, 2 federais, e jovem. Então, assim, Jequié sabe protagonizar a história política do seu estado. Não é só do município, não. Do seu estado, e com isso, mesmo Conquista sendo a terceira maior cidade da Bahia, você olha para Jequié, você tem investimentos pesados por parte da Federação, da União, porque emendas parlamentares, senadores que investem ao longo da história, né? Você olha, por exemplo, a FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, uma das ferrovias mais importantes que corta esse país no escoamento da produção do agro, da pecuária. Está lá passando por Jequié e não passou aqui por Vitória da Conquista. Aí você tem um deputado conquistense, um deputado federal, que é o Valdenor, que está como candidato a prefeito, e não colocou Vitória da Conquista no protagonismo. Você olha, cadê os projetos? Cadê a evidência de conquista? Um deputado federal que é natural da cidade e é desconhecido pelos munícipes. Inclusive, no vídeo de campanha dele, que rolou um tempo atrás, ele começa o vídeo dizendo: "Olá, conquistenses, vocês não me conhecem, mas eu sou o Valdenor." Um conquistense que teve a chance de protagonizar a história do seu município como deputado, vai a público concordar que ele é desconhecido no município é porque não fez nada. Né? Vemos e convenhamos. Então, chegou a hora de Vitória da Conquista protagonizar a sua história política, chegou a hora de Vitória da Conquista assumir a posição de capital do Sudoeste baiano, porque existem muitas cidades satélites que os seus munícipes vêm para a Vitória da Conquista investir, reabastecer os seus comércios. Nós temos, Vinícius, 40 mil pessoas por dia trafegando em Conquista, de cidades circunvizinhas. E quando eu falo cidades circunvizinhas, não é só cidades baianas, não. Cidades do Espírito Santo, cidades aqui de Minas Gerais, que é perto da gente, e que trafegam aqui. Muitos comerciantes vêm para a Vitória da Conquista para levar o que nós temos de novidade no sentido de comércio para lá. Por quê? Porque Vitória da Conquista tem uma localização excepcional, gente. Olha o mapa da cidade. É rodeada pelas BAs 262, 263 e pela BR-116. Tudo que vem de São Paulo no sentido de tecnologia, inovação, no comércio, passa por Vitória da Conquista pela 116. Por isso que o comércio aqui é vasto, é forte. E o que é que as cidades vizinhas vê? Vamos pegar o que vem de São Paulo em Vitória da Conquista e vamos reabastecer o nosso comércio. Conquista se tornou a capital do Sudoeste baiano. Tem força comercial,
tem força imobiliária. Olha como a cidade está sendo verticalizada, prédios, edifícios, condomínios. Olha o número de condomínios também horizontais que tem crescido na cidade. Então, assim, vamos protagonizar, vamos colocar a conquista como protagonista da sua história, como presente, os 200 anos que está às portas. Por isso eu coloquei o meu nome à disposição, né? Estou aqui como candidato a vereador do seu município, você conquistense. Conto com você, 6 de outubro, vá lá, vote 2200, Marques Lima, o seu vereador, alguém que vem do berço da política baiana, Jequié. Não estou falando coisa que impensada, não sou beócio, eu sei do que estou falando com propriedade. Chegou a hora de Vitória da Conquista protagonizar a sua história e ser protagonista também da política baiana. Precisamos de um governador conquistense, precisamos de alguém que olhe para a Vitória da Conquista com outros olhos. Nós estamos há 20 anos sendo governados pelo PT e você não vê um olhar para essa cidade. Vinícius, ali, no cruzamento que nós temos na Zona Sul, depois da Polícia Federal, depois do shopping, sentido Fábrica Das, ali já era para ter 2 viadutos, no mínimo. Fica uma fila quilométrica de carros, sentido Conquista Sul, tentando atravessar para o outro lado, e fica uma fila quilométrica da Das, sentido Shopping Conquista Sul, tentando atravessar para entrar na cidade. E a BR-116 cruzando ali. Cadê o Estado? Quando eu falo que Conquista precisa protagonizar a sua história nesse sentido, se nós não temos um governo que olha para a cidade, vamos construir alguém, levantar um nome que faça e que não só olhe para a cidade, porque o governador tem que olhar para todo o estado, mas se a terceira maior cidade está enfrentando problemas como esse, é sinônimo que cidades menores estão passando por situação pior também, estão desassistidas de pior forma do que Vitória da Conquista, né? Com certeza, Lima. E você trouxe muitos pontos aqui, eu até fiz algumas anotações. Interessante que você traz o exemplo de Jequié, e lembrando que Conquista tem um colégio eleitoral maior do que a população de Jequié inteira. Exato. Então não faz sentido, do ponto de vista político, Jequié tem mais força política do que Vitória da Conquista, uma vez que a política precisa de gente, precisa de pessoas. E quanto mais pessoas você tem, quanto mais votos você tem, em tese você tem uma maior força política. Exatamente. Então, quando você olha o exemplo de Jequié e em contraste com Vitória da Conquista, a gente entende o porquê Vitória da Conquista, a gente se pergunta também o porquê Vitória da Conquista não tem o mesmo protagonismo. Vamos lá. O Lima trouxe esse exemplo e na hora que ele falou, me lembrei logo de cara. O exemplo da ferrovia Fiol. Um braço da Fiol passou por Jequié e não passou por Vitória da Conquista. Exatamente. Enquanto se discutia o percurso onde a Fiol passaria, Conquista articulou ativamente para tentar um braço da Fiol, não conseguiu. Jequié conseguiu. Aí eu volto na minha ponderação anterior, mas o colégio eleitoral de Vitória da Conquista é maior do que a população de Jequié inteira. Então, como não conseguiu? E Lima traz um exemplo aqui prático, uma dor imediata, que é um problema de fluxo ali, naquele cruzamento com o anel viário, depois do shopping Conquista Sul. Aquilo é um problema antigo e aquele trecho específico já existe previsão de obra da Via Bahia. Um outro ponto, Vini, se eu tiver me enganado, me corrija, mas até onde eu sei, há um contrato com a Via Bahia para duplicação da Zona Norte, saindo sentido Salvador, passando ali por Lagoa das Flores, né? Aquele trecho já deveria estar duplicado. Sim. Não é verdade? Esse trecho específico, inclusive, Lima, muito bem lembrado, foi firmado o compromisso com o próprio ex-prefeito, o saudoso Wesley Guzmão, onde ele, através de suas cobranças, por entender que Conquista precisava com urgência de uma duplicação, ele conseguiu, através do representante da Via Bahia aqui no Brasil, lembrando que a Via Bahia é uma empresa estrangeira, conseguiu 15 quilômetros de duplicação, no sentido Lagoa das Flores e sentido aeroporto. No entanto, essa obra não sucedeu, mesmo tendo sido uma garantia firmada pela empresa, uma garantia
expressa. Então, a gente começa a se perguntar onde os conquistenses estão errando. Vou trazer um outro ponto aqui, Vini. Crise hídrica. Vou citar a Jequié novamente. Jequié, ela é banhada, né, por águas. Conta com Rio de Contas, outros afluentes, e tem 2 barragens. A mais popular dela, a Barragem das Pedras, que abastece ali cerca de 70% da cidade. Nós temos uma outra barragem menor, conhecida como Barragem do Cajueiro, que é linda, por sinal, não sei se você já teve a oportunidade de ir. Tem uma queda d'água muito bonita, os veículos têm acesso por baixo, assim, para as fazendas e até restaurantes de pessoas que trabalham na agricultura familiar. Eles acabam fazendo bares, restaurantes ali para movimentar um pouco a economia naquele lugar. E os carros passam justamente na frente da barragem e faz esse movimento assim a estrada. E fica a coisa mais linda, a queda d'água atrás. Quando você olha para Jequié, a água ela oxigena a cidade. Em que sentido? Oxigena o agro, oxigena a pecuária, oxigena as indústrias. Jequié tem indústria porque tem água. Conquista tem uma deficiência de indústria porque não tem muita água, né? O abastecimento daqui é limitado. Oxigena o comércio. Jequié, por exemplo, não tem o número de opções de lazer que o conquistense tem. Então, qual é o lazer do conquistense, ou do jequiéense, perdão? O comércio, restaurantes, bares, né? O conquistense, aí você olha para a Vitória da Conquista, nós temos uma crise hídrica. Um dos prefeitos, se eu não me engano, foi Murilo, que trouxe a construção da barragem, não foi? Água Fria 2. Água Fria 2. De lá para cá, cadê a iniciativa do município, do governo do estado, para a gente ter sanar de uma vez por todas essa crise hídrica de Vitória da Conquista? Porque, mas vai fazer o quê? Vai transportar o rio? Não sei, vamos sentar, vamos trazer especialistas, vamos fazer isso a várias mãos? Porque vai prejudicar a cidade ou atrofiar o crescimento da cidade por falta de diálogo, por falta de um plano piloto nesse sentido? Então, precisamos urgentemente pensar nisso. Conquista cresceu muito no setor imobiliário, mas no setor indústria, comércio, a gente precisa fortalecer essa cidade. E aí a gente precisa sanar a crise hídrica. Vamos fazer isso? Vamos chamar a responsabilidade para a gente, como governante, seja na esfera municipal ou estadual, vamos estabelecer um diálogo. 2026 está vendo aí. O governo federal não tem intenção nenhuma de dialogar com a gente, vamos substituir. Faço minhas palavras de Vinícius, o maior colégio eleitoral é Vitória da Conquista. Vamos colocar um governador que olhe de forma mais técnica os problemas do nosso estado? Ou pelo menos, né? Vamos lá, se a gente está querendo protagonismo, é preciso mostrar e fazer por onde, né? Exato. Vamos lá, vamos começar esse movimento, mas governo do estado talvez um sonho, mas vamos pelo menos uma vice-governadoria. O senador? Os senadores, né? Porque tem deputados estaduais eleitos, amigo Lima, que eles foram eleitos com 32 mil votos. Sim. O colégio eleitoral de Conquista é na casa dos 200 mil votos. Então, a gente está falando aí de potencialmente mais de 6 deputados estaduais com o colégio de Conquista. Quantos deputados estaduais Conquista tem? Zé Raimundo nada faz. Fabrício só vem inaugurar a quadra. Desse jeito. E cadê um deputado estadual de Vitória da Conquista que seja, eu não vou dizer de direita, eu vou dizer de centro, sim, de Conquista. Exato. Um deputado estadual de Conquista, que faz por Conquista. Porque Conquista por si só, ela tem grande capacidade política, potencial político para eleger seu deputado federal, seu deputado estadual atuante, que não precisa ficar se preocupando com o que acontece fora da região sudoeste. Porque aqui já é um mundo gigantesco. Sim. Já estamos falando de um estado, uma sub-região gigante, a região sudoeste, e tem muito diversificada, agropecuária, indústria, comércio, saúde, educação. Então é preciso trazer o conquistense para essa discussão e dizer, olha, vamos parar de votar em pessoas de fora
e vamos decidir aqui por dentro ou continuar no mesmo? Isso é uma discussão para a gente colocar para o conquistense. Eu quero falar agora diretamente com você, conquistense, que está me assistindo. Eleição municipal de 2020, a eleição que Esdras Guzmão foi reeleito. Nessa época, a Vitória da Conquista contava-se com 340 mil habitantes, sendo que 230 de eleitores aptos a votar. 18% abistinou-se. Nós tivemos aí 61 mil pessoas que não votaram em ninguém, que não foram para as urnas exercer a sua cidadania, que não foi para a urna manifestar a sua indignação. Porque a gente encontra-se hoje num cenário político em que, eu vou falar de Vitória da Conquista porque estamos tratando do pleito municipal da cidade, mas isso é aplicável a qualquer cidade da Bahia e do Brasil. Nós estamos com conquistenses, baianos e brasileiros indignados, insatisfeitos com a governança municipal, com a governança estadual, com o governo federal, mas a manifestação, a principal manifestação não é nas ruas. É bonito você ver a Paulista cheia de gente, com bandeira, todo mundo vestido de verde e amarelo, com o sangue fervendo do patriotismo. Mas quando chega nas urnas, a pessoa diz, todo mundo é igual, vou perder meu tempo ir lá votar, eu prefiro pagar a multa. Você precisa deixar esse pensamento medíocre. A maior manifestação pública é na urna, é o seu voto. 61 mil pessoas que deixaram de votar em 2020 pode eleger 2 deputados estaduais, pode eleger um deputado federal e Vitória da Conquista ter voz no Congresso, na ALBA. Você pode olhar para 2020 e dizer assim, nenhum dos candidatos, dos 160 candidatos em 2020 me representava. Mas se você olhar para 2024, tem quem represente. Eu me coloco à disposição para lhe representar, como voz ativa dentro da Câmara Municipal do seu município. E se você não se identificou comigo, existe outras dezenas de candidatos aí com história brilhante, com participação na sociedade, que você pode destinar o seu voto, mas abster-se de votar, isso é de uma ignorância inadmissível. Bem lembrado, Lima, porque isso é um problema do Brasil, muito recorrente, que as pessoas simplesmente não vão votar. Inclusive, a presidência da República hoje, que temos que, olhando de forma objetiva, vem fazendo um trabalho muito mediano para ruim, foi eleito por uma margem muito pequena de votos. Exato. E isso a gente percebe e traz essa discussão para as outras camadas da política, da representação popular, né? Para o legislativo, tanto federal quanto municipal. A falta de preocupação do eleitor de ir votar acaba permitindo que o sistema político seja apreendido por pessoas que não são capacitadas, pessoas que não têm um mínimo de preparo ou até, vou ir além, um mínimo de decência, que aí é o pior. Mesmo que a pessoa não seja preparada, mas que ela seja uma pessoa decente, honesta, já estaríamos numa situação bem melhor do que estamos agora. O problema é que temos a tempestade perfeita. Pessoas incapacitadas e pessoas desonestas. Isso é problemático demais. O brasileiro sabe disso porque, se olharmos as pesquisas de satisfação, a pesquisa de satisfação sempre demonstra que a representação política, principalmente nas mais altas câmaras legislativas, é péssimo. Se a gente for para a parte do executivo, também é parecido. Então, a população avalia de forma muito ruim, só que ou continua votando, ou então não vai votar. Então, é preciso esse trabalho de educação, de conscientização e de entender que procure um nome que não tenha, que tenha, na verdade, um passado limpo, um passado de entregas, um passado de virtudes. Escolha esse nome, que eu acredito que, dessa forma, o município vai ter, sim, uma mudança efetiva. Lima, trazendo nossa discussão um pouco para a educação, a gente sabe que é um tema muito preocupante no Brasil, mais específico na Bahia e em Conquista é diferente. A Bahia aparece aí no IDEB com as piores posições do país. No tocante a matemática e português, somos o pior. Não é um dos piores, é o pior
do Brasil inteiro. Então a educação é um problema no nosso estado. Como é que você vê essa questão da educação? Vamos trazer a discussão para o município. O que você propõe para melhorar a situação educacional dos alunos conquistenses da malha municipal, já que seu cargo que você pleiteia é o de vereador? A Lei Orgânica do Município, artigo 7º, parágrafo 4º, diz que é dever do município manter, com apoio técnico e financeiro da União, do Estado ou de forma autônoma, programas da educação infantil, ensino fundamental e educação especial. Infelizmente, nós temos uma falta quanto à União e ao Estado de investir maciçamente no Nordeste, principalmente aqui em Vitória da Conquista, na educação. Mas o artigo diz que o município pode fazer isso de forma autônoma. E há uma lei municipal que destina 25% de toda a arrecadação do município para a educação. E quando a lei orgânica do município traz essa responsabilidade quanto à educação infantil fundamental e educação especial, a gente olha, Vitória da Conquista evoluiu um pouco nesse sentido. Nós temos hoje algumas assistências dentro da educação municipal, como, por exemplo, as escolas municipais, hoje, Vinícius, tem um apoio às crianças autistas, né, do município, que estão matriculadas na rede municipal. É as chamadas salas SMRs, né? São salas multissensoriais que, no turno oposto, a criança estuda, por exemplo, de manhã, então ela tem um atendimento à tarde. Se ela estuda à tarde, ela tem um atendimento pela manhã, que permite, né, atender de forma mais estrita as necessidades dessa criança. Mas no sentido de educação, principalmente a educação especial, eu quero focar minha temática nisso, minha defesa nisso, os meus projetos nisso. O município ainda tem muito a crescer. Como, por exemplo, na rede municipal, são assistidas, isso são números atuais, está inclusive no site da prefeitura. Nós temos 1.102 crianças autistas sendo assistidas, dá em torno de 40 crianças por turno, né? E por dia ali sendo assistidas no município, nas mais variadas escolas do município. Mas, quando se trata de atender a necessidade especial, não é só o autismo, é o TDAH, são os deficientes auditivos e crianças, por exemplo, que têm dificuldade de fala, o que nós chamamos de mudos e surdos, né? Então, muitas das vezes, não tem dentro da grade curricular Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, não tem nas escolas. E eu diria que isso é um problema brasileiro, mas que poderíamos pensar no nível de Vitória da Conquista, já que nós temos uma assistência para o autista, por que não implantar Libras na escola também? Para integrar essa criança que tem um problema auditivo, que tem um problema de fala, no sentido de se comunicar. Às vezes a criança não tem essa assistência ali na escola municipal, o pai e a mãe têm que se desdobrar para matriculá-la numa escola particular que tenha. E, tratando-se disso, é inclusivo você trazer a implantação da Libras na escola, porque essa criança, quando o seu filho ali aprender a Libras, mesmo que o seu filho não seja deficiente, mas ele tem acesso ao aprendizado da Libras, da linguagem brasileira de sinais, ele vai se comunicar com outra criança que seja deficiente. E isso é inclusão, porque aquela criança deficiente vai se sentir inclusa, vai poder brincar com outra criança que não tem a deficiência, que tem ali a sua audição em perfeito estado, e ela vai se sentir inclusiva, né? Então nós precisamos pensar nisso como um projeto de lei para trazer a Libras para a grade curricular da escola, nem que seja de forma embrionária, mas já de forma inclusiva fazer isso, já que nós fazemos com os autistas. Também pensar nos deficientes, nas demais deficiências, como TDAH, né? Como deficiência neuro, deficiência
de fala e outras deficiências. Mas tratando-se ainda do autismo, e eu quero trazer aqui dados reais, nós hoje em Vitória da Conquista temos em torno de 370 mil habitantes. Esse é um censo de 2023, provavelmente a gente já extrapolou esse número. E de autistas, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês. O transtorno espectro autista, ele não se limita a crianças. Às vezes, a pessoa até que está nos assistindo acha que só existe autismo na infância, né? Mas muito pelo contrário. O autismo, ele acompanha ali a criança, depois ela torna-se adolescente, jovem, adulto, e muitas das vezes não foi diagnosticado. E em Vitória da Conquista podemos afirmar que nós temos em torno de 10.800 autistas, sendo eles crianças, adolescentes, jovens e adultos. De crianças, podemos afirmar que temos 30% disso, em torno de 3.434 crianças hoje autistas em Vitória da Conquista. 1.102 são assistidas pelos municípios, é um terço. Então é um problema a se pensar, é um problema a se levar para dentro da Câmara Municipal, é um problema para as duas casas se conversarem, né? Conversarem entre si, Poder Executivo, Poder Legislativo, e a gente assistir melhor os autistas, porque um terço está sendo assistido pelo município, 2/3 estão desassistidos. E aí eu te digo com propriedade, Vinícius, o pai e a mãe que tem um filho autista em casa não encontra o apoio na rede municipal de ensino ou através da prefeitura, e isso poderia ser feito também de forma conveniada, ele vai fazer, vou usar um ditado popular, das tripas coração, para matricular o seu filho na rede particular de ensino que tenha assistência, né, ali àquela criança. E nós precisamos de políticas públicas para corrigir isso, né? Você até citou no início da nossa entrevista o caso da mulher que levou a criança ali para um atendimento médico e, pelo simples fato de ter esquecido um ou outro documento, teve que voltar para casa e não tinha recurso para retornar à consulta. Então, nós estamos falando da realidade do brasileiro, da realidade do conquistense, da realidade do nordestino. O povo brasileiro está endividado, o povo brasileiro está sem dinheiro, o povo brasileiro passa por dificuldades, o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, a gente tem que falar, a gente tem que tocar nesses assuntos. A gente tem que pensar em políticas públicas eficazes para corrigir erros gritantes que estão escancarados aí e muitas das vezes passa despercebido aos nossos olhos, aos olhos dos governantes, aos olhos do gestor municipal, aos olhos dos vereadores da Câmara Municipal. Precisamos. E, como contribuição ao município, eu estou desenvolvendo um projeto de lei nesse sentido, que é a implantação de um complexo neurosensorial em Vitória da Conquista. E acredito que vai ser o modelo aqui na Bahia, né? Não tem até então no Nordeste. E o complexo neurosensorial, ele será um centro público onde será destinado ali à identificação, né, e tratamento do transtorno espectro autista, porque, como eu te disse, muitas das vezes essa criança ela não é identificada ou diagnosticada cedo e o autismo vai acompanhando a criança conforme ela vai se desenvolvendo, né? Na adolescência, juventude, até a fase adulta. E o transtorno autista, como a própria nomenclatura já diz, já descreve, ele é um espectro, ou seja, ele se comporta de forma diferente, ou de forma diferenciada, de pessoa para pessoa e de fase para fase. Tanto na fase criança, adolescente, jovem, adulto, ela se comporta de forma diferente. Então, um complexo neurosensorial, a gente construir aqui, vai trazer a capacidade da saúde pública conquistense, do sistema educacional conquistense, conseguir diagnosticar e tratar nas mais variadas fases. Um centro que vai contar com salas temáticas, salas de arte, musicoterapia, jardins sensoriais, salas com ferramentas
em 3D, porque para que o autista ele consiga ter a percepção da funcionalidade, porque talvez a pessoa que esteja nos assistindo não saiba, mas a forma com que o autista percebe o meio ambiente que ele vive é diferente da gente. Por exemplo, aqui do meu lado tem uma xícara de café e eu, de forma como qualquer outro, sei da funcionalidade dessa xícara, sei o quanto ela comporta de café, sei que o seu design me permite segurar aqui pela alça e movimentá-la sem derramar o café em mim. Mas o autista, ele precisa de um contato mais afinado com as ferramentas, Vinícius. E precisamos que o poder público olhe dessa forma, de forma diferenciada. Por isso eu trouxe como projeto de lei, nós temos não somente CRM, salas, né, para atendimento nas escolas, mas temos um complexo, porque o complexo vai trazer ali as mais variadas salas especializadas nesse sentido, vai trazer laboratórios, vai trazer consultórios, vai trazer ferramentabilidade para que o município consiga identificar e o complexo ele tem uma especialidade, porque ele é um braço da educação e um braço da saúde. O mesmo complexo, ele vai identificar, diagnosticar e tratar a criança autista, e isso vai ser um braço para a escola, porque você vai conseguir desafogar as salas. Com isso, de 1.100 crianças que hoje são atendidas, você vai conseguir atender as 3.000, as outras 2.000 que estão desassistidas e as muitas outras que surgirão quando a gente começar a diagnosticá-la. Então, por isso que eu digo, chegou a hora de Vitória da Conquista protagonizar a sua história. Você falando da questão dessa questão do autista, Marcos, eu fiz uma visita ao CIMEI do Sr. Irian Cairo, a creche municipal, e eu percebi o seguinte: fazendo um levantamento, lá tinha mais de 200 crianças, cerca de 20 eram autistas. E lá é necessário que tenha uma sala chamada sala multidisciplinar. E essa sala é justamente para atender essas crianças. No entanto, no CIMEI do Sr. Irian Cairo, por mais que tenha uma gestão fantástica, parece a creche particular. Realmente não tem bagunça, é tudo muito bem arquitetado, muito organizado, as salas são limpas, são bem estruturadas. Fiquei impressionado, inclusive tudo coberto. Sim. No entanto, não há essa sala específica. É como se fosse improviso. E o governo federal, ele destina um recurso para essa área, para fazer esse trabalho. Só que como não tem essa sala específica, a creche, ela corre o risco de perder esse recurso. Verdade. É um recurso módico, mas que faz toda a diferença. Faz. A gente falando sobre a questão dos mais carentes, a Vanessa, que é a diretora dessa creche, ela me disse que ela faz um esforço muito grande para que todas as crianças sejam dadas banho e trocadas fraldas. Porque ela sabe que muitas dessas crianças, aquela fralda é a última do dia. Então, para você ter noção do que é a falta de recurso, a falta de infraestrutura. Então, isso é muito importante. Ô Vinícius, perdão te cortar, mas, por exemplo, eu vou trazer um assunto rápido aqui, mas de fundamental importância. Segurança alimentar. Muitas das vezes, aquela criança vai para a escola por causa da merenda escolar. Porque muitas das vezes em casa ela não toma o café, não tem o almoço, não tem a janta, às vezes só faz uma refeição durante o dia, porque é a realidade do nosso Brasil. Ele está de volta no mapa da fome. Quero fazer aqui uma crítica. Olha, o atual governo sempre culpa o anterior, né? Bolsonaro colocou o Brasil no mapa da fome. No atual governo triplicou, cortou recurso da Bolsa Família, famílias carentes voltaram a passar dificuldades. E a segurança alimentar é um ponto crucial a ser observado pelo município, no sentido de merenda escolar tem que ser lei, porque muitas das vezes é a única refeição daquela criança naquele dia. Com certeza, isso aí é um fato. Ô, Limão, a gente falou de educação, falamos de Vitória da Conquista, falamos do setor político, vamos falar de uma área que é muito sensível, que é a área da saúde. Vitória da Conquista é um polo educacional e também de saúde, principalmente quando se no tanger da estrutura privada.
Nós temos várias especializações, atraímos pessoas de várias cidades circunvizinhas, por lá não haver essa mesma estrutura, não haver essas mesmas especialidades. Isso é uma realidade. Isso é um motivo de Conquista ter uma população flutuante também tão grande. Porque as pessoas vêm aqui fazer suas consultas, fazer seus exames. E as outras opções são muito distantes. Salvador, Belo Horizonte, Uberlândia, são muito distantes. E nesse tocante à saúde, quais são suas propostas, como você vê a questão da saúde em Conquista e também a UPA, né, que foi um importante anúncio, a construção da segunda UPA de Conquista, só que essa de competência municipal. Vou falar de experiência própria agora e vou falar com propriedade, inclusive o que farei na saúde vai ser justamente para corrigir alguns erros gritantes. Meu filho tem 1 ano e meio, o mais novo, né? Nasceu em março de 2023. E no período gestacional, faltando ali, já nas últimas semanas, né, para nascer, eu visitei alguns hospitais aqui em Vitória da Conquista, já pensando no parto, né? A gente, pai, fica muito preocupado quanto a isso. E já pensando em me programar, já pensando numa possível cesariana, né? E todos os hospitais que eu passei, as direções, o corpo diretivo dos hospitais sempre me dizia a mesma coisa: olha, se a sua esposa for precisar de um parto cesáreo ou houver algum tipo de complicação, e aconteceu, né, é melhor o Exalmatos. Sempre foi essa a recomendação, até dos hospitais particulares. E aí eu falei, pronto, então nós vamos ganhar esse neném no Exalmatos. O Uri vai nascer no Exalmatos, até porque o Exalmatos, ele é referência aqui, eu diria até no sudoeste da Bahia, é referência na saúde da mulher e na saúde da criança, né? E tem UTI neonatal. Então, todas as cidades vizinhas, inclusive até a minha Jequié, muitas pessoas, quando as mulheres têm complicação no parto ou têm uma gravidez de risco, vêm para o Exalmatos. E assim foi comigo, foi com minha esposa. Tivemos ali complicação no parto e o Exalmatos foi, vou dizer assim, foi o subterfúgio, foi o que a mão amiga para a gente nesse momento. Até porque lá tem a UTI neonatal e tudo. E quando eu olho para o Exalmatos, e olha que eu conheço aquele hospital de ponta a ponta, porque durante esse 1 ano e meio eu voltei lá várias vezes com meu filho, porque criança sempre adoece, né? E para mim ali, referência no quesito saúde da criança é o Exalmatos. Até porque tivemos recentemente uma crise na saúde em março desse ano, a crise da dengue, que não foi só aqui, foi no Brasil todo, e as crianças foram todas ali atendidas no Exalmatos. E hospitais particulares até não estavam nem atendendo por convênio, porque já estavam superlotados. E o Exalmatos foi a casa acolhedora dessas crianças, né? Olhando para o Exalmatos, eu observo que já foram destinados alguns recursos para aquele hospital. Hoje ele é uma fundação, né, a Fundação Exalmatos, que administra ali o Hospital Exalmatos. Na frente do hospital tem um atendimento à mulher, às mães, às gestantes, e na lateral tem um atendimento ou pronto atendimento às crianças. Em 2019 e 2020, João Roma, ainda na condição de deputado federal, se não me falha a memória, destinou 1,5 milhão para o Hospital Exalmatos, justamente para amenizar a crise da Covid-19. E recentemente o meu conterrâneo, Léo Lamanto, ele destinou em maio deste ano 1,5 milhão também de emendas parlamentares para o Exalmatos. Mas é com pesar que eu digo que quando a gente trafega no Exalmatos, principalmente, Vinícius, ali no pronto atendimento infantil, a gente vê que ainda está desassistido. Há uma falha na administração dos recursos nesse sentido, porque sucessivamente nós temos visto que há emendas parlamentares sendo destinadas ao hospital, mas quando você entra ali no pronto atendimento, e eu convido até você a visitar o Exalmatos, a conhecer,
Você vê bebedouros enferrujados, poltronas rasgadas. Quando tivemos a crise da dengue, por exemplo, meu filho foi acometido de dengue e eu estava lá, eu vi. Eu estou falando algo com propriedade. Crianças com dengue hemorrágica, estava superlotado, não tinha mais macas, crianças sendo atendidas nos corredores, nas poltronas, e as poltronas em desuso. Não tinha condição de usar e você pode ir lá hoje, eu posso estar até enganado, a prefeitura pode ter corrigido isso, mas há pouco tempo as poltronas tudo rasgada, parte das vigas, dos tetos com mofo, né? O hospital precisando de uma atenção nesse sentido. E no que tange à saúde, você olha hoje para o hospital de base também, para a UPA se tornou um puxadinho do hospital de base e a saúde de Conquista está definhando. Claro que, tratando-se do hospital de base, é dever do Estado, né? Entendemos isso. Mas, no conjunto geral, tanto a saúde no quesito municipal, o de competência municipal, tanto a saúde de competência estadual aqui em Conquista, está deixando a desejar. Admiro, mais uma vez, a prefeita Sheila Lemos ter destinado recursos para a construção de uma UPA municipal, né? Uma UPA administrada pelo município, mas não devemos parar por aí. Como eu disse no início, precisamos de um processo de descentralização. Precisamos construir um hospital da criança, precisamos fortalecer e reestruturar o Exalmatos, tanto na ala infantil quanto no setor da saúde da mulher. Por que não reformar esse hospital? Por que não encorpar esse hospital? Por que não dar uma amplitude maior a esse hospital? Trazer investimento. E aí você fala assim, Lima, você falou de muitos projetos, você falou de fazer acontecer a Vitória da Conquista. Onde é que está o recurso? Vou te dizer. Nós temos, eu sou do PL, nós temos 99 deputados do PL eleitos em 2022, 2 deles são baianos. Roberta Roma, Capitão Alden. Nós temos 4 deputados estaduais do PL na ALBA. Nós precisamos, por isso que eu falo que uma política ela é feita de várias mãos, reunir, vamos conversar com os nossos deputados, vamos trazer emendas para a Conquista, vamos dar uma cara nova à saúde e à educação de Vitória da Conquista, vamos injetar verbas federais aqui, vamos conversar, vamos dialogar, e eu digo dialogar até com o governo federal, e quando eu falo nesse sentido se o governo do estado e o governo federal não quiserem destinar recursos para o nosso município, nós temos o poder em 2026 de substituição, nós temos poder de voto. Eu posso chegar aqui, não tivemos apoio do governo do estado, não tivemos apoio do governo federal, 2026 vamos colocar um candidato nosso na presidência, vamos colocar um candidato nosso no governo do estado para que o recurso chegue. Então, meios tem. Né? E eu ainda digo mais. Tivemos recentemente no Rio Grande do Sul aquele desastre com as chuvas e os nossos deputados do PL, mesmo não sendo deputados ali do Colégio Eleitoral do Rio Grande do Sul, né, deputados de Minas Gerais, São Paulo e de outros estados, destinaram recursos da sua emenda, parte da sua emenda, para ajudar o Rio Grande do Sul. Então, quando nós temos deputados, uma base forte de deputados como o PL tem, podemos até conversar nesse sentido, olha, Minas Gerais está bem assistido na educação, vamos destinar um pouco de recurso para a Bahia, para o Nordeste. Olha, São Paulo está bem assistido na educação, e eu vou te dizer, viu, Vinícius, tiro o chapéu aqui para o governador Tarcísio, do Republicanos, lá em São Paulo. As escolas públicas recém-reformadas parecem escolas particulares. Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas está um brio, está agindo com maestria o governador. Nós temos o deputado Nicolas, que é do nosso partido, na nossa base. Ele é o atual presidente do Conselho de Educação. E o PL Jovem também. Então, nós podemos trazer até ele, ou levar até ele, o que está acontecendo com o nosso Nordeste, com a nossa Vitória da Conquista, com a nossa Bahia, a nível de educação, a nível
nesse sentido, né, já que ele é presidente do Conselho de Educação no Congresso, e tratando-se de saúde, vamos fazer isso a várias mãos? Vamos trazer emendas para cá? Vamos descentralizar, né, a cidade nesse sentido? Hospitais da criança lá na Zona Norte, lá na Zona Oeste, né, que a Zona Oeste é um universo, gente, de bairros. Bairros Abelê é enorme, bairro Brasil é um mundo. Então nós precisamos de mais hospitais, hospitais municipais, hospitais da criança, UPAs. Então vamos fazer isso a várias mãos. Certeza. Lima, vamos mudar aqui o nosso assunto. Falamos de saúde, educação, conquista. Vamos falar um pouco de transporte público. Transporte público é andou de Vitória da Conquista. Lembro muito bem que isso é uma das grandes bandeiras do saudoso Ézio Guzmão quando ele vencia as eleições. Ele, em seus discursos, dizia que Conquista não tem um plano municipal de transporte urbano. Ele foi, inclusive, contratar assessoria em Curitiba, buscando uma melhor forma de construir isso. Uma das suas bandeiras para resolver um dos problemas em relação ao transporte público era a regulamentação do transporte das vans. Infelizmente, essa regulamentação foi barrada pelo Ministério Público, mas a gente percebe que era uma preocupação muito grande do Ézio Guzmão. Foi boicotado muitas vezes. Quem não se lembra daquele fatídico caso que aconteceu com a aviação Atlântico, que um dos ônibus em frente do Boulevard, as rodas caíram e depois constatou técnicos da aviação de que os parafusos foram retirados de forma intencional por alguém, né? Então isso demonstra um pouco do nível da oposição de nossa cidade, é uma oposição muito baixa, muito baixa. Falando sobre o transporte público, Lima, quais são suas propostas para o transporte público e a sua avaliação? Artigo 204 da Lei Orgânica do Município diz que é responsabilidade do município garantir o direito do cidadão ao transporte público. E você falou num assunto interessante, se o transporte público ainda há suas ineficiências, nós devemos pensar em formas alternativas, sim. Temos que abrir a nossa mentalidade para isso e, no que tange a regulamentar vans ou até propiciar melhoria nesse sentido, é válido. A Lei Orgânica do Município, o artigo 204, parágrafo 1, diz que é direito à gratuidade aos maiores de 65, aos menores de 6 anos, aos deficientes e portadores de necessidades especiais. Parágrafo 2 diz que esse direito estende-se também aos acompanhantes, né? Devemos criar políticas públicas para os deficientes e também pensar nos acompanhantes. Quero trazer até um pouco de mobilidade urbana nesse sentido. Vitória da Conquista é deficiente quanto à mobilidade urbana para deficientes. Nós precisamos de um projeto para colocar faixas de pedestres elevadas em todos os trechos e avenidas de Vitória da Conquista, substituir faixas de pedestres por faixas elevadas. Por quê? Infelizmente, nós precisamos submeter os nossos condutores a uma reciclagem, né? No sentido de educação de trânsito. Os condutores, eles não têm a educação de parar na faixa de pedestre e deixar o pedestre ali passar, né? Isso é comum em Vitória da Conquista. Então, o que é que devemos fazer? Substituir a faixa de pedestre por faixa elevada, para obrigar o motorista ali a reeducar-se em parar frente à faixa e permitir que o deficiente, o cadeirante, consiga trafegar de um lado a outro da avenida, da calçada para o canteiro central, do canteiro central para o outro lado das avenidas e das ruas. No transporte público, parágrafo 3º do artigo 204 também diz que é direito do estudante 50% de desconto na tarifa. E eu quero trazer um ponto interessante aqui quanto ao transporte público escolar. No primeiro trimestre de 2024, esse ano, o PENAT, que é o Programa Nacional de Repasse de Verba do Transporte Público Escolar, teve em falta com todos os municípios brasileiros.
houve um atraso trimestral de verba a ser destinada. Então, muitos municípios ficaram penalizados, inclusive Vitória da Conquista. Muitos bairros e distritos aqui, por exemplo, bairro Primavera e alguns distritos, como por exemplo São Sebastião, alguns alunos ficaram com dificuldades para ir para a escola porque faltaram ônibus escolares. A falta, parte dela foi por conta desse repasse do governo federal que não destinou recurso devido para os municípios. Em contrapartida, o município ficou penalizado, mas eu quero chamar a atenção. Numa falta desta, o município, o gestor municipal, ele precisa chamar a responsabilidade para si, no sentido de corrigir a falta, né? As nossas crianças não podem ficar penalizadas por causa de uma falta dessa. Ah, mas a falta foi do governo do estado, foi do governo federal. Não importa, vamos chamar a responsabilidade para a gente, vamos ver o que a gente pode fazer nesse sentido para que as nossas crianças, os nossos cidadãos, os nossos munícipes não sejam prejudicados, né? Isso é a beleza de saber administrar o município. É que um erro de uma má gestão não venha sobrecair em peso em cima do munícipe. A gente saber contornar, a gente saber ver e utilizar de recursos alternativos para amenizar isso. Então, que essa falta não volte a acontecer, né? E que tenhamos aí melhorias nos transportes públicos, que a gente possa trabalhar de uma forma melhor as frotas, renovação das frotas, né? As frotas precisam ser renovadas em 4 em 4 anos. A gente já viu vários episódios, e esse foi um deles que você falou, né? Pneus soltando, veículos perdendo controle, batendo em postes. Se você acessar lá www.britolima.com, que é meu site oficial, vá no item Transporte Público, Mobilidade Urbana, tem lá imagens de nossos ônibus perdendo controle, quebrando, deixando os munícipes na mão. Tem bairros aqui, Vinícius, que só tem uma linha de ônibus. E eu quero aqui fazer até um adendo aos vereadores. Essas necessidades básicas do transporte público é de competência do vereador. Fiscalizar, repensar, reestruturar. E nós contamos, isso é um censo de 2022, com mais de 12 mil estudantes na rede pública de ensino, estudantes de nível superior, faculdade. E muitos deles têm vida tripla e dupla, ou seja, trabalham, têm filho, família e estudam. E a maioria deles estudam turno noturno, e depende do transporte público. E eu vejo direto jovens queixando, eu ouço essas queixas, de que muitas das vezes não consegue chegar em tempo hábil na faculdade. Sai do trabalho às 18 horas, chega ali no transbordo Wesley Guzmão, pega um ou dois ônibus para chegar na faculdade. Os cursos começam às 19, chegam às 19h30, já perdeu meia hora de aula. E isso precisa ser revisto, porque isso durante 4 anos é um prejuízo incrível para o estudante, né? E nós precisamos pensar fora da caixa. Falo nós como gestores municipais, como vereadores, precisamos de fato ir à fonte do problema, né? Nós estamos falando eu estou usando um dado até desatualizado, 12 mil estudantes da rede de ensino superior. Se estamos em 2024, 2 anos depois, posso afirmar aqui com propriedade que já deve ter chegado próximo aos 15 mil. Então, precisamos assistir. Você falou de jovens, Lima, é outra população que na sociedade moderna ela vem passando por muitas turbulências. Sim. Eu vejo o jovem muito à deriva nessa atual sociedade, onde o prazer, o hedonismo, o agora é o que importa, jovens sem perspectiva de futuro, a quantidade de jovens que é os conhecidos do neném, que nem estuda nem trabalha, é quase o tamanho de um país inteiro aqui dentro do Brasil. Então, é muito preocupante. Nesse sentido, qual a sua perspectiva para os jovens? Você como candidato a vereador, como você olha para essa população em específico? Permita-me aqui fazer uma comparação. Passei minha juventude toda na minha cidade natal, Jequié, e eu sempre observei a falta, né, de opções de lazer e esporte no município.
E hoje, olhando para a Vitória da Conquista, eu vejo que Conquista tem algumas opções, até de lazer, e a maioria delas é de iniciativa privada, né? A cidade ela tem um hábito noturno. Você percorre as principais avenidas da cidade à noite e você vê essa movimentação, né, de restaurantes, bares e até outros pontos de lazer interessantes na cidade. Você tem kart, você tem boliche, você tem uma série de opções, né? Mas no que tange de iniciativa do poder público ainda está um pouco a desejar. Nós só temos, por exemplo, no orçamento do município, 1% do recurso sendo destinado para cultura e para o esporte, né? Isso é muito pouco, não dá para se fazer nada com esse orçamento. Então nós precisamos de políticas públicas aplicáveis nesse sentido. Lazer e esporte, para que a juventude ela tenha, a partir da iniciativa pública, opções, né? Porque senão você pega assim, o jovem de classe média, classe alta, ele vai ter opções na cidade, né? Bem verdade. Mas e o jovem de classe baixa? Quais as opções que o município pode oferecer a esse jovem? E eu digo mais, temos em Vitória da Conquista, e aí quando eu falo de juventude, eu estou falando desde o menino lá de 12 anos até o jovem de 30 anos. Nós temos muitos nomes bons em Vitória da Conquista, na área de esporte. E nós não vemos o município com olhar para essa juventude. Nós temos nomes em Vitória da Conquista que disputa lá fora em campeonatos de jiu-jitsu, campeonatos de futebol, campeonatos de vários esportes, e que eu não vejo o apoio do município. Eu não vejo patrocínio. Eu estou falando de recurso, gente. O esporte, o profissional ali, o jovem, que ele é um profissional, seja de qualquer esporte que ele exercite, ele precisa desse apoio. E principalmente do poder público. Nós precisamos de projetos e de um incentivo cultural e na área de esporte para essa juventude. Porque é brilhoso, é bonito você ver jovens desde cedo, seus 10, 12 anos, já se despontando aí, né? Conquista tem muitos adolescentes aí que tá brilhando no Brasil afora, participando de campeonatos. Você sabe disso? Não sabe. Por quê? Porque o seu município não está investindo. Porque o seu município não está tornando isso público. Porque os vereadores que nós temos não estão dando atenção a isso. E precisamos. Eu entrevistei aqui o coordenador de cultura, atual coordenador de cultura e o ex-secretário de cultura, e eles falaram que uma das principais dores é justamente isso: eles não são visitados pelos vereadores, não há destinação de emendas para o setor da cultura, não há indicações da vereança para esse setor, e eles reclamaram aqui publicamente, falaram: precisamos do apoio do legislativo. O orçamento do município é apertado, mas não temos apoio executivo. Aí fica difícil, né? E eu digo mais, se tratando até de cultura, Vinícius, nós temos hoje mais de 5.000 pessoas que dependem da cultura, né? Nós temos mais de 5.000 artistas hoje identificados pelo município e precisamos de investimento sim nessa área. Por exemplo, nós temos a Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc, que foi de Bolsonaro, né? Uma não invalida a outra e uma não precisa substituir a outra. A Lei Rouanet, para você que está nos assistindo, eu vou até lhe trazer clareza. Essa lei, quem se apropriou foram os grandes nomes populares do Brasil, né? Artistas consagrados se apropriaram da lei e acabaram enriquecendo. Como, por exemplo, nós tivemos recentemente Cláudia Raia com 5 milhões através da Lei Rouanet. Não precisa. A Lei Rouanet, assim como a Aldir Blanc, elas foram criadas para os pequenos, para aquele conquistense que quer publicar o seu livro, quer publicar poesias e não tem recurso. É para ele que serve essas leis. Para aquele músico que toca nos barzinhos aí todo final de semana e que é a fonte de renda dele, ele quer publicar, ele quer gravar um CD, é para ele a lei, as duas leis, estas leis. É para os pequenos, os artistas consagrados. Aquelas bandas de texto de reis. Sim, que é tradicional, né? Pegar a nossa cultura aí,
nossa cultura popular, investir através dessas leis, trazer esse recurso federal para perto, para o município, e é tão acessível, né? Vamos lá, a bancada do Congresso, aos nossos parlamentares, e pedir para que destinem emendas parlamentares aqui para a cultura, para o esporte. Você pode até falar um pouco do professor Fraga, né, Sim, Lima, que faz um trabalho nesse sentido de projetos para a Lei Rouanet. exatamente. O professor Fraga, ele teve a oportunidade anos atrás de ser candidato até em São Paulo, né? E hoje reside aqui conosco em Vitória da Conquista, e ele faz um trabalho excelente com os profissionais da cultura, que muitas das vezes não sabe até como, né, redigir ali um projeto, como dar entrada na União para ter o recurso ali da Lei Rouanet, e ele faz isso de bom grado, de forma gratuita, ele orienta, ele dá toda ali a sua prestatividade e permite que esse profissional tenha acesso à informação, publique o seu projeto e tenha acesso ali ao recurso da Lei Rouanet, né? Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, é um profissional da cultura, precisa de auxílio, pode nos procurar. Não estou fazendo politicagem, não estou aqui trocando voto, por favor, não, entenda. Eu direciono você ao Fraga e ele lhe dá toda a assistência para você ter acesso à Lei Rouanet, para você botar o seu projeto em prática. Tem pessoas aí que têm projetos, por exemplo, para as escolas, para levar cultura às escolas, por que não? Se você pegar a esquerda, o que é que a esquerda faz com a cultura? Pega, investe na Globo, manda fazer novela apologética defendendo o homossexualismo, não tenho nada contra, defendendo o aborto, defendendo a promiscuidade. Por que a gente não pegar essa lei e direcionar para os nossos artistas, fomentar a cultura aqui no nosso município, de pessoas que escrevem aí livros, poesias? Por que não investir nos nossos músicos aqui de Vitória da Conquista para compor músicas exaltando a mulher, exaltando e defendendo as nossas crianças, né? Você pega aí músicas que até os artistas recebem milhões da Lei Rouanet, dizendo que a mulher tem que descer até embaixo, que tem que ralar aquilo no chão. Vamos investir nos nossos artistas para compor música exaltando as características da mulher, defendendo as nossas crianças, não sexualizando as nossas crianças, não é verdade? Então, precisamos de um olhar diferenciado. 2024 é o momento de você olhar para o candidato, seja ele vereador, seja ele candidato a prefeito, você olhar de forma diferenciada e pensar fora da caixa. Eu estou aqui representando você que deixou de votar em 2020, somos mais de 61 mil conquistenses que precisa pensar fora da caixa, que precisa se posicionar na urna e não somente nas ruas. Então, dia 6 de outubro, vote com clareza, vote certo, 2200, Marques Lima, o seu vereador. Lima, vamos para as nossas considerações finais, deixar aqui o espaço aberto. A gente falou sobre saúde, educação, falamos sobre a cidade de Vitória da Conquista como um todo, sobre o jovem, né? Então, deixa aí um espaço final para que você passe uma mensagem para o nosso telespectador. Primeiramente, agradecer ao Vinícius por ter me convidado e aberto as portas do Taverna aqui, né? Para que nós pudéssemos falar em 4 episódios sobre nossa caminhada, sobre quem somos, o que pensamos, nossos projetos. Quero agradecer aqui ao Denis Cash, ao André do Live Inbox, que abriu as portas desse estúdio e nos recepcionou tão bem até aqui. E agradecer a você que tem nos acompanhado. Curta, compartilhe esse conteúdo. Se você se identificou comigo em algum aspecto, eu conto com seu apoio. Convença outras pessoas. Nada melhor do que a propaganda do boca a boca, né? Nada melhor do que essa prova social. Você testificar que alguém tem ali a verdade, a clareza, e você se identificar com a pessoa e passar isso adiante. Então eu conto com você. Estou colocando meu nome à disposição hoje de Vitória da Conquista como candidato a vereador. Vamos protagonizar
essa cidade na história política baiana. Eu quero que você seja o protagonista da sua história. Vamos construir uma conquista a várias mãos. Conto com você, dia 6 de outubro. Vote Marques Lima, 2200, o seu vereador. Marques, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, lhe desejar boa sorte. Obrigado. Que Deus abençoe a sua caminhada. Você é um homem íntegro, um homem de respeito e que tem propósito para a nossa cidade. Foi um prazer entrevistá-lo. Você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo e interaja conosco, isso é muito importante. Gostaria de agradecer mais uma vez os nossos grandes produtores, Denis Cash e André Soares, que também, sem eles na produção, nada disso seria possível. A você que está aí nos assistindo, muito obrigado e até a próxima, se Deus permitir.